Conversação, que originalmente chama-se The Conversation, e é um filme de suspense e mistério neo-noir norte-americano lançado em 1974. Escrito, produzido e dirigido por Francis Ford Coppola e estrelado por Gene Hackman, John Cazale, Allen Garfield, Cindy Williams, Frederick Forrest, Harrison Ford, Terry Garr e Robert Duvall. Gene Hackman interpreta um especialista em vigilância que enfrenta um dilema moral quando suas gravações revelam um possível assassinato. A Conversação estreou no Festival de Cinema de Cannes de 1974, onde ganhou o Grand Prix do Festival Internacional do Filme, o maior prêmio do festival, e foi lançado nos cinemas em 7 de abril de 1974 pela Paramount Pictures, com uma aclamação da crítica. Ele arrecadou um total de 4.400.000 dólares durante o seu lançamento original. E após vários relançamentos, seu total subiu para 4.800.000 dólares. Foi gasto um orçamento para produzir o filme de 1.600.000 dólares. O filme recebeu 3 indicações na 47ª cerimônia do Oscar, de melhor filme, melhor roteiro original e melhor som. Em 1995, o filme foi selecionado para preservação no Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos pela Biblioteca do Congresso como sendo culturalmente, historicamente ou esteticamente significativo. A fotografia principal começou em 27 de novembro de 1972 e terminou no final de fevereiro de 1973. Francis Ford Coppola citou o filme Blow Up, Depois daquele Beijo, dirigido e produzido por Michelangelo Antonioni, como uma influência fundamental na concepção dos temas do filme, como vigilância versus participação e percepção versus realidade. Francis Ford Coppola tinha assistido o filme 1 ou 2 anos antes e teve a ideia de fundir o conceito de Blow Up, o último beijo, como o mundo da vigilância de áudio. Francis Ford Coppola disse que ficou chocado ao saber que o filme usou o mesmo equipamento de vigilância e grampo que os membros da administração do Richard Nixon usaram para espionar oponentes políticos antes do escândalo de Watergate. O caso Watergate foi um grande escândalo político nos Estados Unidos envolvendo a administração do presidente Richard Nixon, que começou em 1972 e finalmente levou à renúncia de Nixon em 1974. Francis Ford Coppola disse que essa razão é parcialmente a razão pela qual o filme ganhou o reconhecimento que recebeu, mas foi inteiramente coincidência. Não apenas o roteiro de A Conversação foi concluída em meados da década de 1960, antes de Richard Nixon se tornar presidente, mas o equipamento de espionagem usado no filme
foi descoberto por meio de pesquisas e do uso de consultores técnicos, e não, como muitos acreditavam, por histórias reveladoras de jornais sobre a invasão de Watergate. Francis Ford Coppola também observou que as filmagens de A Conversação foram concluídas vários meses antes das histórias mais reveladoras de Watergate estourarem na imprensa. Como o filme foi lançado nos cinemas apenas alguns meses antes de Richard Nixon renunciar à presidência, Francis Ford Coppola sentiu que o público interpretou o filme como uma reação ao escândalo de Watergate e suas consequências. O diretor de fotografia original de A Conversação foi Haskell Wexler. Graves diferenças criativas e pessoais com Francis Ford Coppola levaram à demissão de Haskell Wexler logo após o início da produção do filme, e Francis Ford Coppola o substituiu por Bill Butler. As filmagens de Haskell Wexler, A Conversação, foram completamente refilmadas, exceto pelas cenas de vigilância tecnicamente complexa na Union Square. Este filme foi o primeiro de 2 filmes indicados ao Oscar em que Haskell Wexler seria demitido e substituído por Bill Butler. O segundo foi o filme Um Estranho no Ninho, que foi lançado em 1975, onde Haskell Wexler teve problemas semelhantes com Milos Forman. Walter Murch trabalhou no filme como editor, supervisor e designer de som. Walter Murch teve mais ou menos liberdade durante o processo de edição porque Francis Ford Coppola estava trabalhando no filme O Poderoso Chefão Parte 2 na época. Francis Ford Coppola disse que o Gene Hackman teve muita dificuldade para se adaptar ao personagem Harry Cole, porque o personagem era muito diferente dele. Francis Ford Coppola disse que o Gene Hackman era na época uma pessoa extrovertida e acessível que preferia roupas casuais, enquanto o personagem Harry Cole deveria ser um solitário socialmente desajeitado e usava uma capa de chuva e óculos fora de moda. Francis Ford Coppola disse que os esforços de Gene Hackman para explorar o personagem deixaram o ator mal-humorado e irritado no set de filmagem, mas de outra forma, Coppola se deu bem com seu protagonista, ou seja, ele se deu bem com o Gene Hackman. Coppola também disse que o Gene Hackman considerava a sua atuação neste filme como a sua favorita em toda a sua carreira. O personagem Harry Cole foi inspirado pelo especialista em tecnologia de vigilância, o Martin Geiser, que também atuou como consultor técnico do filme. Francis Ford Coppola também baseou Harry Cole no protagonista do livro O Lobo da Estepe, livro escrito por Hermann Hesse. O nome do personagem chama-se Harry Heller e o livro foi lançado em 1927. Harry Heller, um totalmente nulo que vive sozinho em uma pensão. Francis Ford Coppola também tornou o personagem Harry Cole religioso.